Então, meu nome é Humberto, sou dirigente de um templo ecumenista, TOAD, e a gente está vindo aqui hoje para fazer uma palestra sobre inteligência emocional no intuito de dar oportunidade de melhoramento de vida para todos. Mais importante é vocês ficarem com a gente até o final para que vocês tenham e percebam que com a inteligência emocional, como vocês podem transformar a vida de vocês. E a gente está aqui com as pessoas gabaritadas para poder falar desse assunto. Tá? Lembrando que é importante vocês curtirem, marcar aí para que vocês possam seguir a gente e compartilhar isso com seus amigos, porque afinal de contas, quem não precisa de inteligência emocional para sobreviver nessa dificuldade do nosso dia a dia? Então, a gente precisa realmente de uma luz no fim do túnel para que a gente possa entender como a gente deve proceder com os outros e com nós mesmos, para que a gente possa transformar em todos os setores da nossa vida. Tá bom? Tá, então eu tenho a Priscila, que é psicóloga, eu tenho a Neide, que é pedagoga, e eu tenho a Silvani, que é psicóloga também. Então a gente está com um grupo gabaritado para poder falar sobre o assunto. Não tem invenção e nem achismo. É aquilo que está baseado em estudos. Ok? Então, por favor, Priscila, só para você se apresentar, depois ela se apresenta e a gente começa aqui com a introdução. Boa noite, meu nome é Priscila. Sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em avaliação psicológica, neuropsicológica também, psicologia do trânsito e trabalho com docência do ensino superior e com atendimentos online e atendimentos clínicos. Basicamente isso até o momento. Boa noite, meu nome é Neide, sou professora, psicopedagoga, aposentada, depois de 50 anos de trabalho, especialização em crianças portadoras de necessidades especiais e outros, né? Não tenho nem como falar aqui tantos cursos, mas o mais importante é eu ter a boa vontade de passar para vocês todo aquele conhecimento e toda aquela bagagem que eu pude construir nesse tempo de trabalho. Boa noite a todos. Meu nome é Silvani, eu sou psicóloga, não tenho formação por opção, mas tenho 2 pós-graduações, uma de políticas públicas e a outra de violência doméstica, e eu sou perita em abuso sexual de crianças e adolescentes. E a cada dia venho aprendendo. Legal. Então, pessoal, é isso. A importância, aí vocês veem a importância de você estar com a gente até o final, para que vocês possam realmente despertar de certas coisas e poderem transformar a vida de vocês. Então, a gente vai estar começando aqui com a Neide, com a professora Neide, com a pedagoga, falando para a gente sobre o início, o que é a inteligência emocional, e com a nossa amada psicóloga também, Silvani, dando continuidade a isso, para a gente poder depois ir citando os tópicos de cada situação, a parte financeira com a inteligência emocional, o trabalho com a inteligência emocional, a saúde da inteligência emocional, o amor, etc., para que a gente possa atingir todas as áreas, ok? Então vamos lá. Bom, inteligência emocional, que coisa, hein? Quiséramos que todos nós compreendêssemos e aprendêssemos o que é ser inteligente emocionalmente. Eu acho que a vida nossa seria muito melhor, pois a inteligência emocional é aquela forma que nós temos para interagir com o mundo. E essa forma, ela leva muito em consideração os sentimentos. E ela inclui as competências e as habilidades para que a gente possa, assim, aprender a controlar justamente esses impulsos que nós temos, assim, de repente não conseguimos controlar. Eu acho que não existe ninguém,
no momento, que tenha um impacto e não seja tido com aquele sentimento e que leve à impulsividade. Então, essa inteligência emocional, ela vai definir traços, quando a gente consegue, traços de caráter, como a autodisciplina, a compaixão, o altruísmo, que são essenciais para a nossa adaptação social. Porque hoje em dia é muito difícil estarmos adaptados socialmente. Primeiro, porque todos nós temos um negocinho chamado celular. E esse celular, ele nos impede muito de que nós interajamos com aqueles que estão ao nosso lado. E isso faz com que nós acabamos nos separando, nos tornando individualistas, né? Agora, para compreender a inteligência emocional, nós precisamos aprender o que é emoção. Emoção é aquilo que todos nós temos. E a emoção é que nos faz, às vezes, cometer alguns delitos, né? Enquanto estamos em social. A gente tem que ter o autocontrole. E uma coisinha que eu digo para vocês é que a gente tem que anotar sempre os sentimentos que nós sentimos. Que sentimentos, né? Que a gente tem ao ouvir um não. Que sentimentos a gente tem ao ouvir um sim. E reconhecer que emoções eu tenho quando eu escuto um não, né? É complicadíssimo, porque muitos de nós não conseguimos ouvir um não. Então, é através dessas anotações que nós vamos nos conhecer. E é assim que a gente vai aprender a controlar as nossas emoções. Mas uma coisa é muito importante, porque a inteligência emocional, ela também nos faz perceber a importância do outro. Mas para perceber a importância do outro, nós temos que ter a empatia. O que será a empatia? A empatia é a gente aprender a reconhecer as emoções das outras pessoas, principalmente daquelas que nos cercam, mas também de ter a compaixão. Não adianta eu me colocar no lugar do meu irmão, mas não ter compaixão quando ele diz que errou, não é? Então, empatia sem compaixão não vai nos levar nunca a uma inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela nasce dentro da gente. Nós construímos essa inteligência a partir, né, das experiências vividas. Então, se eu tenho compaixão pelo outro, eu sei que ele errou, mas eu me compadeço dele, porque eu não posso julgá-lo, mas posso me colocar no lugar dele. Eu vou formar, então, um ambiente mais acolhedor. E é isso que nós buscamos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, né? É buscar justamente esse ambiente acolhedor. E assim poder ajudar o outro, né? Porque quando a gente reconhece o nosso erro e reconhece o erro do outro, né, nós estamos ajudando. Nós também temos que perceber que o nosso mundo, como eu tinha falado anteriormente, está ficando altamente individualista. E por isso a gente se afasta sem perceber. E a gente não consegue, por causa disso, nos colocar no lugar do irmão. E principalmente, a gente tem que aprender a fazer o acolhimento. O acolhimento daqueles que a gente olha e diz, puxa vida, que coisa, que menino, assim, impulsivo e tal. Mas você não sabe o que ele tem dentro. Então, esse acolhimento é, assim, altamente importante. Então, como eu posso me melhorar? Eu posso me melhorar sendo empático. Eu posso me melhorar sabendo ouvir. Porque pouco de nós sabemos ouvir. Ouvir, hoje em dia, eu acho que é até um dom, né? Porque a gente gosta muito de falar, de ouvir quase nada. Nós também temos que pensar antes da ação. Pensamento é uma coisa complicadíssima. E se nós não pensarmos,
a gente geralmente age de uma maneira impetuosa, vamos dizer assim, né? Não devemos julgar ninguém. Quem somos nós para sermos julgados, né? Porque quando a gente aprende a não julgar o outro, a gente se mantém neutro nas situações, né? E controlar a impulsividade. E uma coisa que ele fala sempre pra gente é a tolerância. E haja tolerância hoje em dia, né? É tolerância que você tem que ter em todos os locais que você frequenta, até no ônibus, não é? E confiar em si. Porque aquele que não confia em si, acabou, né? Você tem que saber que você é capaz de conseguir atingir, né, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, mas sempre tendo na mente que trabalhar em conjunto, nós somos mais fortes. E a dificuldade que nós temos de trabalhar em conjunto justamente é essa, é a falta do nosso equilíbrio emocional. Então, a compreensão intelectual, às vezes, não resolve as nossas questões emocionais. Eu posso ser um Einstein, mas não vou, às vezes, não consigo. Eu vi uma história de um pintor, Van Gogh, em que ele pintava os quadros, mas, por exemplo, se a tinta que ele queria não estava o suficiente, ele não queria, a cor não era aquela, ele jogava longe, mas o cara era um artista. Então, equilíbrio emocional ele não tinha, mas ele tinha uma criatividade incrível, né? Se fosse hoje em dia, estava danado, porque nenhuma empresa ia querer, não é isso? Porque para trabalhar numa empresa, a gente tem que ter um equilíbrio acima de série, né? Então, ninguém ele se cura se ele não reconhece o seu erro. E qual será o meu erro? A impulsividade, o medo, a desilusão, a deslealdade? Então, é através de conhecer o seu erro que a gente vai tentar acertar. E quando você consegue acertar curando os seus erros, é que você chega na maturidade. Quanto mais maduro, menos problemas nascem no nosso consciente. Mas cuidado, porque temos erros ocultos que nós não percebemos em nossos pensamentos. E é nesses pensamentos que surgem as emoções. Ai de nós, né? Se pensarmos coisas boas, teremos emoções boas. Se eu penso, vamos fechar os olhos e pensar num jardim florido, o perfume das rosas, eu andando pela relva, olha que coisa maravilhosa. Se eu pensar isso, eu vou levar para mim um sentimento de paz, de tranquilidade, de esperança em dias melhores. Mas, se eu pensar, pô, aquele fulano lá tá falando de mim, aquele fulano não sei o quê, pô, me olhou com o olho torto, esse pensamento já vai me destruir, já ficar com raiva da pessoa, pô, a pessoa lá. E essa raiva, como é que eu vou dizer? Esse mal-estar, esse pensamento pode se tornar numa coisa até pior. Então devemos ter muitos cuidados com os nossos pensamentos, porque é através deles que nós nos desequilibramos, né? Então, para termos alegrias, esperança numa vida melhor, né? Para que a gente tenha paz, para que a gente tenha união, para que a gente tenha amor, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Porque através deles é que nós vamos dar as mãos às pessoas, né, aquelas que principalmente nos atrapalham em alguma coisa. Então, já venceu o meu horário, eu vou passar para a nossa colega do lado. Obrigada e desculpe se eu cometi qualquer erro. Ótimo, é isso. Foi muito A bom. colega foi Obrigado. perfeita. Obrigada.
Eu vou só complementar, né? Porque na realidade a fala dela foi muito importante para todos nós. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração de como e da onde acontece a inteligência emocional. Quais são os órgãos que são responsáveis? É o coração, que é responsável pela emoção, e o cérebro, que é responsável pela razão. Então, a emoção e a razão têm que estar ligadas num equilíbrio para que possamos ter e produzir a inteligência emocional em relação ao convívio social. É também interessante que eu estou trazendo aqui sobre o início de lá dos primórdios, quem já trabalhava com inteligência emocional e quem nos ensinou a inteligência emocional foi Jesus. O que Jesus falou à luz do Espiritismo? Que nós deveríamos tratar o próximo como nós mesmos. Então, é sobre a inteligência emocional, é o relacionamento. Aí nós podemos perguntar, mas quem é esse próximo? São todas aquelas pessoas diante do nosso convívio. Daniel Goleman, que foi designado o pai da inteligência emocional, em 1995, ele lançou e publicou um livro. Então, desde então, embora Jesus tenha lançado naquele momento de sua vinda aqui na Terra, ele lançou inteligência emocional, embora não tinha sido classificado ainda como inteligência emocional, mas ele já nos ensinava a amar o próximo, olhar o próximo como nós mesmos. Isso aí já era inteligência emocional. E embora Daniel só tenha sido o pai da inteligência emocional em 1995. Olha quantos anos a inteligência emocional se permeia dentro de nós. E ele foi o precursor, no caso, que registrou a inteligência emocional. Então eu vejo a inteligência emocional também, e de uma forma assim que não há inteligência emocional se não houver a empatia, né? Como a colega aqui nos falou, a empatia nada mais é do que olhar o outro como nós mesmos. O que nós queremos para nós? Nós não queremos ser respeitados? Então, por que não respeitar o próximo? Eu costumo dizer que a empatia, eu costumo usar muito o espelho. Quem é o outro? Epa, o outro somos nós mesmos, é o reflexo de nós. Então, nós devemos respeitar o outro como nós vemos a nós. Alguém conseguiu entender? Perfeitamente. Está entendendo? Quem é o outro? Nossa, somos nós. Então, por que não tratar o outro como nós devemos desejar sermos tratados? Então, eu vejo a inteligência emocional muito vinculado com a empatia. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito bom. Bom, pessoal, então eu vou passar aqui a palavra agora para Priscila. Então, ela vai falar aqui para vocês a importância da inteligência emocional na saúde e na alimentação, tá bom? Vamos lá. Então, vocês vejam como está sendo importante o esclarecimento disso. Mas o melhor, né, vai ser a conclusão. Então, a conclusão disso tudo, que é o final de tudo, é que vai ser realmente para despertar vocês. Então, por isso que vocês têm que ficar até o final, para que vocês possam realmente ter a oportunidade de pegar todo esse aprendizado e o foco sempre é transformar, né? É mudar. Por isso que a salvação é individual. A gente está aqui fazendo apenas um milésimo da nossa parte para tentar levar alguma coisa para vocês. Mas o restante é cada um, né? A salvação é individual porque cada um tem que fazer a sua parte de forma que ela possa transformar a vocês mesmos. Porque a transformação ela está ligada ao conhecimento, né? E cada um de nós aqui, de todos que estão aqui hoje com a gente e de vocês que estão assistindo aí, basta vocês estarem dispostos a
a realmente ouvir e buscar o ensinamento correto para poder dar o passo da transformação e transformar a vida, como eu já vim falando lá no início e vou falar até o final, o que causa, qual é o problema que a pessoa não consegue se transformar e o que ela precisa fazer para se transformar, tá bom? Então vamos lá agora com a Priscila. Então, gente, boa noite. Eu separei alguns trechos do livro Não Acredite em Tudo que Vocês Sentem. O nome do livro já é bem interessante, né? Não acredite em tudo que vocês sentem, porque a nossa mente, ela nos sabota, né? Ele começa com uma pergunta: qual é a diferença entre você e o robô, né? Nós estamos numa era muito robótica, como Dona Neide já falou, né? Já completou aqui, onde os robôs, eles podem... A inteligência artificial responde tudo pra gente, a inteligência artificial faz várias coisas, esse aparelhozinho aqui separa as pessoas, né? De um tempo para cá, para comprovar que não é achismo, né? Nós que trabalhamos com avaliação psicológica, com psicotécnicos, neuropsicólogos, antigamente trabalhávamos a inteligência musical, né? De cálculos, várias outras. E hoje nós já temos psicotécnicos que falam do construto da inteligência emocional, porque empresas pegam esses testes, quando vocês vão ver emprego, eles aplicam em você, vocês não pensam que vão chegar lá respondendo isso, aquilo, para ver o seu nível de inteligência emocional para conviver em sociedade. Exatamente. Entendeu? Então, é de extrema importância nós termos essa consciência dos nossos impulsos, né? E eu vou ler rapidamente sobre o homem que estava preso dentro de si mesmo, né? Muitos já devem conhecer essa história. Em 1995, o editor da revista francesa Elle, né, Jacques Domingues, sofreu um acidente vascular cerebral, o que resultou no estado de coma. 20 dias depois, ele voltou do coma, mas ele estava totalmente paralisado, né? E ele só conseguia movimentar suas pálpebras direitas, né? Sentindo-se impotente, mas ainda com a sua consciência, né? Mais consciente do que esperava, mais consciente até do que muita gente ao seu redor. Surpreendentemente, ele pensou em fazer um diário com seus movimentos das pálpebras, né? No mês seguinte, ele ditou 200.000 palavras, só com piscadas de olhos, né? Que resultaram num livro sobre suas experiências, né? Escafrando e borboletas. Né? E o que eu quero dizer com isso? Eu não vou ler tudo porque vai tomar muito tempo. Logo após, ele morreu de pneumonia. Mas ele fala que temos o senso de conexão e o compromisso com toda criatura viva capaz de sentir dor, e sentir é viver. Imagine se esse homem, que enquanto ele estivesse dentro desse leito, ele passasse o tempo todo murmurando, falando: ai, isso aqui é uma droga, porque logo eu fui ter um AVC, e que não sei o que, não sei o que lá. Não, ele teve um momento dele, que é normal ter um momento de frustração, nós somos seres humanos, né? Somos regidos de emoções, mas ele conseguiu, né, em 1995, lembrar de quando ele via as borboletas, como ela falou, né, já citaram, o cheiro, ele reproduziu, tudo isso com piscadas. E não existia a inteligência artificial, né? Existia o celular, mas não era tanto quanto hoje. Então, eu vos pergunto, né, como ela trouxe o espelho e pediu emprestado, né? Hoje nós temos entretenimento, não estava nem planejado falar isso, mas eu não sei porque eu estou falando, mas nós temos programas de entretenimento que geram muito ódio. E a intenção é justamente gerar ódio. Quando eu não vejo televisão, tá? Vou ser sincera, mas é justamente gerar ódio. Né? Quando você está ali, abre o Instagram e vê fulano falou de fulano, dentro da casa, não sei o que, né? Os programas de entretenimento, né? E você fica com raiva, porque o ser humano tem um ego muito grande. Então, quando coloca esses programas no ar, no início do ano e no final, o ser humano ele tem aquela oportunidade de ser juiz. Por um momento eu posso ser juiz. É onde entra o espelho, né, que a senhora trouxe.
você não presta, você é isso, você é aquilo. Só que Jacques Lacan já falava disso, né? Você não está falando do outro, você está falando de você mesmo, né? Então, na questão do adoecimento, ele não fala só do adoecimento psíquico, né? Que você está trazendo para você rancor, angústia, ansiedade, depressão, entre outros, né? Entre outros. Agora fala do adoecimento físico, como mente e coração tem que estar alinhado. Aqui, ó, nossa cabecinha, ela manda um monte de neurotransmissores para o nosso corpo. Então, se você não consegue controlar seus impulsos, provavelmente você vai ter um problema de fígado, uma gastrite, uma úlcera nervosa, um problema de rins, alimentação, que já vou partir para aí. O cardíaco, principalmente também. O cardíaco, a hipertensão, né? Porque você não controla, emocional, né? E aí você perde muitas oportunidades, porque quem está ao seu redor também está te observando. Imagina se você não consegue se controlar numa situação X, que quem está do seu lado pode ser uma pessoa que fala: poxa, essa pessoa não se controla aqui e hoje ela está precisando de um emprego, eu não vou me queimar arrumando um emprego para ela. Exatamente. São coisas básicas. Eu estou dando exemplos do dia a dia para ficar bem didático, né? Exatamente. E na questão da alimentação é isso. Eu separei umas cartinhas aqui. Você tem paciência para adiar algo que você quer para já? Geralmente nós não temos, né? A gente quer para já, né? Mas por que não pensar, eu não estou deixando de fazer, eu estou adiando recompensa. E por que não pensar, olha, será que esse dinheiro é necessário? Né? O que você faz quando você está estressado? Você vai lá e tira satisfação com a pessoa? Ou você espera você se acalmar, bebe uma água, deita, faz uma oração, cada um com sua técnica, anota, escreve, vai para um lugar. Eu sempre falo até muito para meus clientes: olha, procura um lugar aberto, bota a música alta, xinga um palavrão para vocês mesmos, se vocês quiserem, mas não ofenda ninguém, porque nós estamos num mundo onde nós vivemos regido por leis, e a falta de inteligência emocional pode botar uma pessoa também, que é uma pessoa de bem, atrás das grades. Eu estou cansada de ver esse exemplo. Pessoas que comem impulsivamente, partindo para a alimentação como definitivo. Eu sempre pergunto: faça um diário de alimentação. Vamos lá. E aí você bota: você comeu porque você estava com fome, porque fome é fisiológico. Ronca a barriga, dá dor, dá aquela tremedeira, não precisa chegar nesse aspecto. Ou você comeu impulsivo. Eu não sei. Então você não sabe lidar com as suas emoções. Ansiedade, né? Você não gerencia muito bem os seus custos e benefícios, né? Quando você se rende aos prazeres. Então é aquilo que a gente precisa ter. É a fuga, né? Isso, é a fuga do vazio, né? É a fuga. Tá vazio, eu tô irritado, então já que eu não posso fazer isso, eu vou comer. E aí, quando você começa a se nutrir, comer impulsivo, eu falo: bota na geladeira, vamos pensar antes de comer. Estou comendo impulsivo? Estou comendo porque eu estou com fome? Escreve do lado: comi porque era uma data comemorativa. Isso. Eu não estou falando aqui para ninguém, como estudante de nutrição, eu não sou ninguém, que vocês não devam comer. Vocês devam pensar no que está entrando no corpo de vocês, porque assim como as emoções, a alimentação está diretamente ligada com a inteligência emocional. Então, assim, só para deixar uma reflexão, porque não precisa se alongar muito hoje, teremos outras palestras, e acho que é basicamente isso. E tem uma outra pergunta aqui, só para... não precisa nem de resposta. Pense em uma pessoa que os aborreceram, sem que o motivo tenha sido resolvido. Agora pense que você é advogado de defesa dessa pessoa e argumente a favor dela. O que vocês diriam? Eu tenho certeza que é muito difícil a gente conseguir achar uma justificativa para algo que alguém nos fez de ruim. E eu não estou pedindo para que vocês sejam bobos ou
Não. Mas quando a gente faz esse exercício, a gente não cai na cilada de ofender o outro, de machucar o outro, agredir. Então, assim, é o recado que eu tenho para deixar por hoje. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Cília. Muito legal. Então, pessoal, o que a gente conseguiu entender, assim, basicamente, que em todos os setores da nossa vida, a gente precisa da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está em tudo, em absolutamente tudo. Então, quando a gente fala da inteligência emocional no lado financeiro, por exemplo, se você investe e você investiu em algo, você primeiro precisa saber em que você está investindo, estudar aquilo ali para você fazer o seu investimento de uma forma correta. Então, se você cumpriu aquele 2 mais 2, você sabe que aquilo ali em algum momento vai dar frutos. Mas você precisa entender que nós estamos num mundo onde existem muitas coisas e acontecem muitas adversidades. Então, todo investimento está suscetível a alto e baixo. É claro que se você estudou e você tem foco no fundamento, você vai ter ganho e não prejuízo. Mas pode haver um prejuízo? Sim. Mas o verdadeiro prejuízo financeiro vem quando a pessoa não tem inteligência emocional. Mas por quê? Porque ela vai agir impulsivamente, como todo mundo disse aqui, e ela vai pegar aquele investimento que ela fez e vai falar: meu Deus, está caindo isso aqui, eu gastei 10 mil e agora só tenho 6, 7, então deixa eu vender para não perder mais. Pronto, então aí você perdeu o seu dinheiro porque faltou a sua inteligência emocional, porque você foi impulsivo e todas as outras coisas. Porque a gente precisa fazer ao contrário. Aquele que tem inteligência emocional, se você investe, você sabe do fundamento, que o foco é aquele ali, aquele fundamento ele é bom, então se caiu, você fala: opa, ao invés de eu vender, eu vou fazer o quê? Comprar. Pronto! Eu vou comprar mais. Então tu compra. Então espera. Ai, meu Deus, caiu de novo. Então não fique com aflição. Não fique querendo. Então você tem a inteligência emocional suficiente para você falar assim: opa, peraí, então deixa eu comprar mais. Caiu mais, opa, deixa eu comprar mais. Caiu mais, então compra mais. E isso nós estamos falando de algo que você tem certeza, de que você fez um estudo. E aí você é só esperar um momento. Então, de repente, você pode ter investido 50 mil reais e você está no prejuízo de 40. Mas aí, quando você espera aquilo retornar, então você que demore 6 meses, você já não está mais com prejuízo de 40, e sim, você investiu 50, mas está com 100 mil. Então, tudo é inteligência emocional. Tudo é inteligência emocional. É você ter o quê? Equilíbrio, como foi dito aqui. Então, o equilíbrio das suas emoções é que vão te dar a oportunidade de você ganhar ou perder dinheiro, de você ganhar ou perder um trabalho, de ganhar ou perder um amor. E assim vai na vida inteira. Nós falamos aqui do trabalho, inteligência emocional no trabalho. No trabalho, geralmente, nós não temos amigos. Eu ensino isso para todos da minha casa. Pai, Humberto, você ensina que no trabalho não tem amigo? Não tem. Então, aprendam que não tem amigo, porque na primeira oportunidade, a pessoa ela vai querer salvar a cabeça dela e ela pode, com certeza, oferecer a sua de bandeja. Porém, você não tem que pensar em prejudicar aquela pessoa. Você só tem que agir com inteligência emocional. É o quê? Se preservando, fazendo o seu trabalho corretamente, sendo honesta, tendo equilíbrio, não se deixando levar por fofoca, por intriga, por disse-me-disse, e principalmente não contar sua vida para aqueles que você não confia, porque não são seus amigos. Então isso é inteligência emocional. Agora vamos sair do trabalho e vamos passar no amor, né? Em questões de relacionamento. Por que o relacionamento não dá certo na maioria das vezes? Porque falta inteligência emocional nos relacionamentos.
Por quê? Porque as pessoas, raros são as exceções que o pai coloca os casais perfeitos. Raro. Então não vai ter. Pode acontecer, mas é muito raro. Então normalmente você vai estar se relacionando com uma pessoa que pode te trazer muitos benefícios, mas também muitos malefícios. Ou te traz muitos aborrecimentos, mas também te traz muitas alegrias. Porém, o que vai diferenciar isso na sua vida? A inteligência emocional, de você enxergar aquela pessoa e falar, peraí, poxa, mas a minha esposa ou o meu marido, ela tem muitas qualidades. Ela ou ele erra nisso aqui. Mas o que eu preciso fazer para melhorar aquela situação onde está desagradável? Eu estou ali com a minha esposa, mas a minha esposa ou o meu marido, eles são, sei lá, arrogantes, são agressivos, ou não me ajudam, ou enfim, qualquer coisa. Então você, de forma inteligente, tranquila, organizada e equilibrada, você vai direcionando de forma calma, conversando, tentando ajudar aquela pessoa a melhorar. Mas tem gente que não quer melhorar. Será? Aí o que você precisa fazer? Só duas coisas. E das duas coisas você vai precisar ter inteligência emocional. Porque ou você é inteligente emocionalmente suficiente para manter seu casamento e tentar reestruturar tudo para você ser feliz, ou você simplesmente vai acabar o seu casamento e vai buscar um outro companheiro ou companheira para que você passe tudo novamente, porque a vida aqui não é um morango, então você vai passar novamente. Então você vai ter que ter em algum momento essa inteligência emocional para você equilibrar a sua vida amorosa. Porque você viver com uma pessoa está longe de ser fácil. Nunca será fácil. Porque cada um tem os seus gostos, cada um tem os seus defeitos, cada um tem suas manias. Então é isso. Então a gente precisa ter a inteligência emocional para a gente conhecer o lado de cada um, respeitar o lado de cada um e saber o que você vai fazer. Se aquela pessoa está tirando do equilíbrio, o que eu vou fazer para eu respirar? Eu vou jogar um videogame? Eu vou fazer comida? Eu vou escutar uma música? Eu vou fazer uma oração? Eu vou no meu quintal? Eu vou tomar um banho de piscina? Eu vou fazer uma churrasco? Faz qualquer coisa que você possa ter uma fuga, como a gente falou da fuga, que você possa ter uma fuga daquilo momentaneamente para você respirar, ganhar energia, ganhar força novamente, para que você possa, com calma, no momento certo, apontar o erro de forma amorosa e amigável. Agora, se você esgotou as suas energias e não deu certo, então só lamento. Parta para outra e comece novamente esse processo, porque esse é um processo, é um looping, na verdade. Isso é um looping, é um processo infinito que vai sempre continuar. A não ser que as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão aqui hoje também presencialmente nos assistindo, que são companheiros uma das outras, consigam entender isso e praticar. Quando conseguir entender e praticar, então tudo melhora. Por isso é importante a gente estar aqui até o final e compartilhar para as pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a isso e transformar suas vidas, tá bom? E aí quando a gente fala da saúde, eles já falaram da saúde, né? Porque está tudo ligado à mente e ao coração. Isso, e a mente e o coração, na verdade, a mente é o nosso maior sabotador, como foi dito. Como foi dito aí, porque ela traz toda a parte de ansiedade, de depressão, disso, daquilo outro, ligado à falta de inteligência emocional e, logicamente, traz os malefícios na nossa carne. Porque quando a gente entra num processo depressivo ou de ansiedade, ou de tristeza, ou de qualquer coisa, a gente está somatizando aquilo em algum órgão do nosso corpo. E quando a gente somatiza aquilo ali, a gente deixa o nosso órgão doente, sem contar com a nossa alma que adoece, com o nosso perispírito e com a nossa aura, que fica totalmente adoecida, dando oportunidade a processos obsessivos e doenças de infinitas profundidades, de infinitas
ordens no nosso organismo. Depois a gente entra no lado espiritual. Então, se a gente já entendeu tudo isso, o que a falta de inteligência emocional faz a gente fazer na parte espiritual? É a pessoa achar que é muita coisa, que tem a melhor entidade, que pode estar vestindo a melhor roupa, quando que, na verdade, nada disso importa. Entendeu? Quando a pessoa entender que a inteligência emocional está ligada ao seu desenvolvimento emocional e mental, ao seu particular, ela vai entender que a espiritualidade é que dá o caminho para que você cresça dentro do seu emocional e mental, para que você consiga se alimentar dessa inteligência emocional e você desempenhar um papel dentro da espiritualidade que, de fato, vá levar a cada um à evolução. Porque se você não tem inteligência emocional, ao invés de você evoluir, você simplesmente pode estar cavando o seu buraco para o umbral. Entendeu? Como assim? Justamente achando que pode a entidade fazer qualquer coisa, achando que não sei o que, trabalhando com muitas criações e mentiras que existem hoje aí dentro da parte espiritual. Então, é isso que a gente precisa ter, tá bom? E quando a gente fala aqui, a gente já falou das ligações interpessoais, já todo mundo disse, e da alimentação. Então, não tenho muito mais o que falar. Então, eu vou aqui para a conclusão. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu concluir? Claro, vamos lá. Uma coisa interessante a ser falada, quase passou desapercebida aqui. A criança, né? Ninguém cresce um adulto sem inteligência emocional, né? Porque ninguém se levanta para ensinar se não senta para aprender. Então, vamos falar da criança. A criança, a única coisa que ela busca na infância é o amor dos pais. Isso aí, Freud já dizia, né? Então, às vezes a criança chega, pai, mãe, aqui tirei um 10, que não sei o quê. E o pai fala, é mais do que sua obrigação? Você não trabalha, você não faz nada? Que não sei o quê, não sei o que lá. Olha a falta de inteligência emocional desse adulto para a construção da autoestima da criança. Perfeito. Aí, a criança fica naquela coisa de autocobrança, eu só posso tirar 10 porque senão meu pai não vai me amar. Isso. Não vai me amar, não vai me amar. Mas se tira uma nota baixa, o pai vai lá e... Não é? E aí o que acontece? Ao contrário, a criança às vezes tira uma nota baixa, vai ser um burro, e não senta e fala, o que está acontecendo? Será que tem muita briga dentro da minha casa? Será que tem alguma coisa de errado? Então, assim, é de extrema importância. Nenhum adulto que descompensa, que é descontrolado, ele é assim. A gente costuma dizer que existe uma criança ferida dentro de nós, né? Então, vamos prestar atenção nos nossos pequenos. Exato. São os processos de transferência que a gente tanto fala aí, né? Que um transfere para o outro aí, conforme a infância que cada um teve por falta de inteligência emocional dos próprios pais. Aí eu vou colocar um adendo falando que isso já começa até na gestação. Com certeza. Porque quando a mãe está estressada, nervosa, essas emoções passam para o bebê, né? Que está ali se formando. Não esquecendo que esses sentimentos são de completa agressão. E a criança, ela necessita de todo o apoio, né, para desenvolver o seu crescimento integral. Infelizmente, muitas crianças são excluídas porque a gente tem que trabalhar. Quando chegamos em casa, não damos aquela atenção devida. E para que você consiga até fazer qualquer coisa em casa, você mostra logo o celular. Então, a criança, às vezes com menos de 2 anos, tá? Fica ali com aquela
com aquelas imagens, e isso confunde muito as emoções desta criança. Não se esqueçam que o pensamento ele é formado por nós, né? Ele vem. E esses pensamentos, eles são transformados em emoções positivas e negativas. E nós, né, queremos que nossas crianças tenham emoções positivas, que eles saibam ser leais, fiéis, que tenham respeito, que tenham honra, tenham humildade. Mas o que a gente, né, tem visto muito, né, nesse caminho todo que eu percorri, foi que muitas crianças já vêm com muita impulsividade, agressividade, deslealdade, muitas, eu não sei nem dizer para vocês. Eu vi um caso que eu fiquei assim extremamente preocupada, porque a agressão da criança era tanta que ninguém conseguia chegar perto, nem a polícia. Então, é lógico que tem muitas crianças que nascem com alguns problemas, mas o meio, como ela falou, aquele meio em que a criança vive faz da criança o reflexo do seu lar. Então temos que tomar cuidado, nos equilibrando emocionalmente, para que mais tarde, né, a gente tenha e consiga a paz que a gente tanto quer em ver o sucesso daqueles que nos sucedem. Tá? A melhoria da evolução do mundo, né? Bom, pessoal, então tá aí a nossa conclusão, que é o momento mais esperado, né, da nossa palestra aqui. Por isso que é importante, foi importante todo mundo ficar aqui. Vocês precisam saber que a gente também está aqui num campo aberto, né, e às vezes pode fazer um barulho de chuva, alguma coisa, porque é o que está acontecendo na hora. E a gente está aqui no intuito de realmente passar para vocês algo positivo, para que vocês consigam se transformar, sem esperar nada em troca, apenas realmente prestando a caridade, como assim Jesus ensinou para todos nós. Porém, é importante porque a caridade não é feita só por nós. Quando vocês curtem o nosso vídeo, quando vocês apertam o sininho para seguir a gente, quando vocês compartilham essas informações, vocês também estão ajudando muitas outras pessoas. Então aqui, o intuito é fazer uma grande corrente do bem para que a gente possa alcançar muitas pessoas e fazer dessas pessoas algo que possa transformar a vida delas, porque muita gente aí atualmente está aí cheio de processos depressivos, de ansiedade, tentando pensar com pensamentos suicidas, e elas precisam saber o quanto isso é nocivo e o quanto cada uma vai sofrer ainda mais por conta disso. Nas nossas próximas palestras a gente vai abordar esses assuntos, tá? Mas vamos à conclusão. Bom, o que a gente concluiu nisso aí? Que todo sentimento ruim, seja ele de qualquer ordem, reclamação, murmuração, essa coisa toda, é falta de inteligência emocional. Todo pensamento e todo sentimento ruim é falta de inteligência emocional. Ok? Logo, o fracasso, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, o fracasso da vida de cada um é por causa da falta de inteligência emocional. Então, se a gente já entendeu que todos os sentimentos e pensamentos ruins é falta de inteligência emocional, e se o fracasso se a gente está fracassando em alguma coisa, é falta de inteligência emocional, a gente precisa logo concluir que nós precisamos de uma reforma íntima. E essa reforma íntima, ela só se dá quando vocês têm sorte de estar em algum local realmente diferente que propicia a cada um de vocês o conhecimento necessário para que vocês consigam se libertar dessas amarras, desses grilhões
que prendem a cada um de vocês, levando a cada um de vocês o fracasso em determinados pontos da sua vida. Mas o pulo do gato vem agora. Então, por que, se é tão fácil assim, por que, se é tão fácil, as pessoas não conseguem melhorar? E a resposta é bem simples. Orgulho. Então, eu quero deixar claro a vocês, todos que estão assistindo a gente presencialmente ou por aí, que todos, sem exceção, são orgulhosos. E quando a gente entende o tamanho do nosso orgulho, a proporção que esse orgulho ele pode ter e o impacto que ele tem na nossa vida, aí sim a gente consegue ter humildade suficiente para fazer uma reforma íntima e corrigir os nossos problemas, sendo assim, deixando de ser fracassado naquela situação e passando assim a ser vencedor. Porém, isso é algo difícil, porque para que você possa fazer isso, você precisa anular o seu orgulho. E orgulho é algo bem difícil de se anular, né? Porque hoje o ser humano acha que ele está certo em tudo. Hoje o ser humano ele não quer mais pedir ajuda. Hoje o ser humano ele acha que não precisa de nada nem de ninguém. Então existem várias coisas que eu poderia estar citando aqui que o ser humano acha, porque só acha que tudo isso no fim está ligado ao orgulho, porque visualizem uma teia de aranha e no centro da teia de aranha tem um pêndulo lá e esse pêndulo ele se chama orgulho. Então todo o que está em volta na teia de aranha, ela está no centro, ela passa pelo orgulho. Então o orgulho é a ruína do ser humano encarnado e desencarnado que está nesse plano aqui. Porque até o desencarnado, ele não consegue melhorar pelo orgulho. Porque ele acha que não precisa escutar a palavra, porque ele acha que não precisa seguir o ensinamento de Jesus, porque ele acha que não sei o quê, porque aqui não sei o quê. Então ele não consegue entender que ele está sofrendo e penando e pagando para que ele possa sair daqui, se transformar e ir para um plano superior melhor. E adivinha? Todos nós estamos na mesma vibe. Todos nós estamos no mesmo processo. Então, meus amigos e amigas, o segredo é anulem o seu orgulho. Ai, pai, mas eu não tenho orgulho. Mentira. Tá bom? Isso já é orgulhoso, Mentira. né? Tem sim. Então, o que a gente precisa fazer é buscar conhecimento, buscar crescimento, estar em locais onde propiciam vocês a ter aula que possa construir de fato a inteligência emocional dentro de cada um para anular esse orgulho e saber que todos nós dependemos um dos outros e precisamos de ajuda o tempo inteiro. Porque se eu não tenho ajuda aqui nesse momento, eu não consigo fazer tudo isso que eu estou oferecendo para vocês. Se ela não está aqui para me ajudar, se ela não está aqui, se ela não está aqui, e todas as outras pessoas que estão aqui atrás fazendo com que isso aconteça, a gente não consegue levar a algo legal. E olha que isso aqui está muito improvisado, porque ninguém está aqui também para fazer um cinema. A gente está aqui com o intuito de passar apenas a informação verdadeira para que as pessoas tenham a oportunidade de se transformar. Então, transformação está ligado à anulação de orgulho e à humildade para que você faça a sua reforma íntima e alcance verdadeiramente a sua inteligência emocional. E é isso, meus caros. Anotem isso daí como receita. E se vocês fizerem isso na vida de vocês, eu garanto, como meu nome é Humberto, eu sou dono desse templo aqui, eu garanto a vocês que a vida de vocês vai mudar completamente. Agora, façam o processo da forma correta. Não se enganem, porque muitas vezes o ser humano, ele quer buscar uma fuga e ele se engana, entendeu? Ele quer tentar passar algo que ele verdadeiramente não é. Então, fale, aprenda, mas faça.
faça da forma correta para que realmente você consiga mudar a você e a todos que estão ali ao seu redor. Porque quando você tem inteligência emocional, você tem equilíbrio. E se você tem equilíbrio, você conseguiu adquirir um determinado conhecimento. E se você tem conhecimento, você consegue transferir aquele conhecimento para aquelas pessoas que estão ao seu lado e, consecutivamente, dar processo à mudança a cada uma delas. Então, a receita do bolo está aí, tá bom? Vamos para o próximo encontro aí. A gente vai ver aqui o nosso tema. Provavelmente será, talvez, ansiedade ou uma coisa desse tipo, para que a gente possa estar cada vez mais levando a oportunidade a todos para que a gente cresça e se transforme. Não esqueçam que, se valeu a pena para vocês, curtam, né? Curte aí e compartilha com as pessoas. E se quiser receber mais as notificações, é só vocês seguirem a gente, tá bom? Então, agradecimento aí a todos que estão aqui, que estão aí. Meus agradecimentos, e que Deus abençoe a todos nós para que a gente possa continuar a nossa jornada de lutas sem desanimar, para que a gente possa ter a oportunidade de evoluir a cada dia. Amém. Amém.